O filho de um milionário ficou 3 anos sem falar, até que uma babá mudou tudo com apenas uma palavra. Miguel Santos, 7 anos, não pronunciava uma única palavra há exatos 3 anos, 2 meses e 15 dias. Não porque não conseguisse falar, mas porque no momento em que sua mãe partiu, sua voz partiu junto, como se a dor tivesse trancado todas as portas do seu pequeno coração. Aos 4 anos, Miguel era uma criança tagarela que enchia a casa com risos e perguntas intermináveis. Mamãe, por que o céu é azul? Papai, quando eu crescer vou ser igual a você? Sua voz ecoava pelos corredores da mansão em Alphaville como música. Até aquela terça-feira chuvosa de março. Daniela Santos voltava da reunião de pais no colégio particular, quando o semáforo da Marginal Pinheiros ficou vermelho. Um caminhão desgovernado não conseguiu frear no asfalto molhado. O impacto foi instantâneo. Miguel esperava na varanda, como sempre fazia, observando pela janela até ver o carro branco da mãe dobrando a esquina. Mas naquele dia, quem chegou foi seu pai Roberto, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Filho, a mamãe teve que viajar para o céu. Desde então, Miguel não disse mais nada. Roberto Santos, 45 anos, era o fundador e CEO da Santos Incorporadora, uma das maiores construtoras do país. Seus empreendimentos de luxo estampavam outdoors por toda São Paulo. Forbes, Exame, Época. Todas as revistas já tinham feito matéria sobre o rei dos arranha-céus. Mas todo o seu sucesso não valia nada diante do silêncio do filho. Nos primeiros meses após o acidente, Roberto ainda tinha esperança. É trauma, vai passar, diziam os médicos. Crianças são resilientes, repetiam os amigos. Mas os meses viraram anos, e Miguel continuava preso no seu mundo silencioso. Roberto tentou de tudo. Os melhores fonoaudiólogos de São Paulo, psicólogos infantis renomados, terapia com cavalos em Cotia, musicoterapia na Vila Madalena. Chegou até a contratar uma especialista americana que veio especialmente para São Paulo. Gastou fortunas, tudo em vão. Miguel frequentava o Colégio Bandeirantes, onde tinha acompanhamento especial. Fazia as atividades, prestava atenção nas aulas, mas não interagia com ninguém. Na hora do recreio, sentava sozinho debaixo da árvore do pátio, observando as outras crianças brincarem. Em casa, a rotina era sempre a mesma. Miguel acordava, tomava café em silêncio, ia para a escola com o motorista, voltava, fazia lição com a professora particular, jantava e dormia. Aos finais de semana, ficava horas no quarto, folheando álbuns de fotos da mãe ou construindo torres com blocos de montar que depois derrubava violentamente. Roberto sentia o peso da culpa. Trabalhou tanto construindo prédios que esqueceu de construir memórias com o filho. Agora, quando finalmente queria estar presente, Miguel estava inalcançável. Senhor Santos, talvez seja a hora de aceitar que Miguel pode nunca mais falar, disse a psiquiatra na última consulta. Alguns traumas são profundos demais. Roberto saiu do consultório na Paulista com o coração partido. Parou no trânsito da Consolação e olhou pelo retrovisor. Miguel estava no banco de trás, olhando pela janela com aquela expressão distante que se tornou constante nos últimos anos. Naquele momento, Roberto tomou uma decisão que nunca havia tomado antes. Cancelou todas as reuniões da semana. Pela primeira vez em 20 anos de carreira, colocou o filho acima dos negócios. Miguel, que tal fazermos algo diferente hoje? O menino não respondeu, mas seus olhos se voltaram ligeiramente para o pai pelo espelho retrovisor. Em vez de ir direto para Alphaville, Roberto dirigiu sem destino pelas ruas de São Paulo. Passou pela Vila Madalena, subiu a Cardeal Arcoverde, desceu a Teodoro Sampaio. Não tinha plano algum, apenas a necessidade desesperada de quebrar a rotina que havia se tornado uma prisão para ambos. Foi então que viu a placa. Página virada. Livraria em Café. Era um sobrado antigo na Rua dos Pinheiros, com fachada azul claro e janelas grandes decoradas com desenhos de livros voando. Plantas pendiam das floreiras e uma placa de madeira balançava gentilmente na brisa da tarde. Aberto para novas histórias.
Roberto nunca havia entrado numa livraria pequena. Suas compras eram sempre online ou em grandes redes, mas algo naquele lugar o atraiu. Talvez fosse o contraste com sua vida de escritórios espelhados e salas de reunião. Talvez fosse o desespero. Vamos conhecer esse lugar, filho? Miguel não respondeu, mas também não resistiu quando Roberto estacionou e abriu a porta do carro. O interior da livraria era aconchegante como um abraço. Estantes de madeira subiam até o teto, repletas de livros organizados por cores e tamanhos. No fundo, um pequeno café com mesas redondas e poltronas gastas pelo tempo. O cheiro de café fresco se misturava com o aroma de papel e tinta dos livros novos. Era meio da tarde de uma quinta-feira, então o movimento estava tranquilo. Alguns universitários estudavam nas mesas do café. Uma senhora idosa folheava romances numa poltrona, e perto da seção infantil, uma jovem organizava livros numa estante baixa. Roberto escolheu uma mesa no canto, de onde podia observar Miguel. O menino permaneceu em pé ao lado da cadeira, olhando ao redor com uma curiosidade discreta que Roberto não via há muito tempo. A jovem da seção infantil se aproximou. Devia ter uns 24 anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo desarrumado, vestindo uma blusa amarela e jeans. Tinha um sorriso genuíno e olhos expressivos, que pareciam enxergar além da superfície. Boa tarde. Eu sou a Carol. Vocês gostariam de um café? 2 cafés, por favor. Roberto respondeu, tentando manter a naturalidade. Carol assentiu, mas seus olhos se demoraram em Miguel. Não com pena ou curiosidade excessiva, mas com uma atenção gentil, como quem reconhece algo familiar. Ela voltou com os cafés e, em vez de apenas servir e sair, puxou uma cadeira. Posso? Perguntou para Roberto, que acenou positivamente. Percebi que vocês são novos por aqui. Miguel, não é? Roberto se surpreendeu. Como sabe o nome dele? Carol sorriu. Está bordado na mochila escolar. Era verdade. A mochila do Colégio Bandeirantes estava ao lado da cadeira, com Miguel Santos, bordado em letra cursiva. Sabe, Miguel, Carol continuou, falando diretamente com o menino. Esta é a minha seção favorita da livraria. Ela apontou para as estantes coloridas próximas. Tenho histórias de dragões corajosos, princesas aventureiras e até uma sobre um menino que construía castelos de areia que viravam reais. Miguel não respondeu, mas seus olhos se voltaram para as estantes que Carol havia indicado. Ah, e tem uma história especial sobre diferentes tipos de casa. Casas na árvore, casas flutuantes, casas feitas de doces. Carol pausou, observando a reação sutil de Miguel. Quer dar uma olhada? Roberto estava prestes a explicar que Miguel não falava, mas Carol já havia se levantado e caminhado até uma estante baixa. Ela pegou um livro de capa colorida e se sentou no chão, de pernas cruzadas. Para a surpresa de Roberto, Miguel se aproximou. Carol abriu o livro numa ilustração de uma casa amarela com jardim florido. Esta é a casa da Dona Margarida. Ela tem flores de todas as cores e um gato laranja que dorme no telhado. Miguel se sentou no chão ao lado de Carol, mantendo uma distância respeitosa, mas prestando atenção nas imagens. E esta aqui, Carol virou a página. É a casa do pescador João. Ela flutua no mar e tem redes cheias de peixes coloridos. Roberto observava fascinado. Fazia 3 anos que não via Miguel demonstrar interesse genuíno por nada. O menino estava inclinado sobre o livro, seus olhos percorrendo cada detalhe das ilustrações. Carol continuou virando páginas, descrevendo cada casa com voz suave e envolvente. Casa na montanha, casa subterrânea, casa de vidro, casa feita de livros. Mas sabe qual é a casa mais importante do livro? Carol perguntou, chegando à última página. A ilustração mostrava uma casa simples, sem nada extraordinário. Era pequena, com janelas comuns e uma porta vermelha. Esta casa não é a mais bonita, nem a mais colorida, mas ela tem algo que as outras não têm. Carol olhou diretamente para Miguel. Tem amor dentro. Miguel ficou olhando a página por um longo tempo. Seus lábios se moveram ligeiramente, como se estivesse prestes a dizer algo, mas não saiu som algum. Carol fechou o livro gentilmente.
Que tal levarmos este livro para sua mesa? Você pode olhar as figuras enquanto seu pai toma café. Miguel assentiu. O primeiro gesto de comunicação que Roberto via em meses. De volta à mesa, Miguel folheava o livro repetidamente, sempre parando na página da casa simples com a porta vermelha. Roberto tentou puxar conversa com Carol, descobrindo que ela estudava psicologia na PUC e trabalhava meio período na livraria para pagar os estudos. Sempre gostei de livros infantis, Carol explicou. Às vezes, eles falam verdades que nós adultos esquecemos. Você tem jeito com crianças, Roberto comentou. Tenho um irmão mais novo. Ele me ensinou muito sobre paciência. Roberto ia perguntar mais detalhes quando Miguel fez algo inesperado. Levantou-se da cadeira, foi até Carol e apontou para a ilustração da casa simples. Esta casa... Miguel sussurrou, tão baixo que quase não deu para ouvir. Roberto sentiu o coração parar. Carol manteve a calma absoluta, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Sim, Miguel. É uma casa especial, não é? Miguel voltou para sua cadeira, mas o olhar tinha mudado. Havia vida nele novamente. Roberto pagou a conta com mãos trêmulas. Na saída, Miguel segurou o livro contra o peito e se despediu de Carol com um aceno pequeno, quase imperceptível. No carro, Roberto não conseguia parar de olhar pelo retrovisor. Miguel estava acordado, folheando o livro, tocando gentilmente a página da casa especial. Miguel, Roberto disse quando pararam no semáforo da Heitor Penteado. Você gostou da livraria? Silêncio. Mas pelo espelho, Roberto viu algo que não via há 3 anos. Miguel sorriu. Naquela noite, Miguel dormiu com o livro debaixo do travesseiro. Roberto ficou acordado até tarde, processando o que havia acontecido. Uma estranha esperança começou a crescer em seu peito. Na manhã seguinte, pela primeira vez em anos, Miguel não resistiu quando Roberto disse que sairiam após a escola. Vamos visitar a Carol? Miguel assentiu. Na sexta-feira seguinte, Roberto cancelou mais uma reunião. Pela segunda vez na vida, colocou Miguel acima dos negócios. O menino havia passado a semana inteira com o livro das casas, olhando principalmente aquela página da casa simples com a porta vermelha. Durante o café da manhã, Miguel fez algo inédito. Apontou para a agenda do pai na mesa e depois para a porta de casa. Roberto entendeu imediatamente. Quer ir à livraria? Miguel assentiu com mais firmeza que na primeira vez. O trânsito da tarde estava intenso na Teodoro Sampaio, mas Roberto não se importou. Observava Miguel pelo retrovisor, notando como o filho se animava conforme se aproximavam da Rua dos Pinheiros. Era como se uma força magnética o puxasse para aquele lugar. A página virada estava mais movimentada que na quinta-feira anterior. Algumas mães com crianças pequenas ocupavam a seção infantil, estudantes preenchiam as mesas do café e o som de conversas baixas criava uma atmosfera acolhedora. Carol estava atrás do balcão organizando alguns livros novos que haviam chegado. Quando os viu entrar, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Miguel, você voltou! Ela saiu de trás do balcão e se aproximou. E trouxe o livro das casas? Miguel segurava o livro contra o peito e assentiu timidamente. Que bom! Sabe, hoje recebi uns livros novos que acho que você vai gostar. Carol olhou para Roberto. Posso mostrar para ele? Claro, Roberto respondeu, fascinado pela naturalidade com que Carol se comunicava com Miguel. Eles se dirigiram para a seção infantil, onde Carol havia preparado uma pequena área com almofadas coloridas no chão. Era um cantinho aconchegante entre 2 estantes, decorado com plantas pequenas e alguns bichos de pelúcia. Este é meu cantinho favorito para ler, Carol explicou, sentando-se numa almofada azul. É como uma casa secreta dentro da livraria. Miguel olhou ao redor e, pela primeira vez, Roberto o viu sorrir abertamente. O menino escolheu uma almofada vermelha e se sentou ao lado de Carol. Trouxe uma história especial hoje, Carol disse, pegando um livro novo da pilha ao lado. É sobre um menino que estava procurando a casa perfeita. A capa mostrava um garoto caminhando por uma estrada colorida, com uma mochila nas costas. Miguel se inclinou para ver melhor. Carol abriu na primeira página.
Era uma vez um menino chamado Pedro, que morava numa casa muito grande, mas que parecia sempre vazia. Roberto sentiu um aperto no peito. A descrição era dolorosamente familiar. Pedro tinha tudo o que um menino poderia querer: brinquedos, jogos, uma cama enorme, mas sentia que algo estava faltando. Carol virou a página, mostrando Pedro sozinho num quarto imenso. Miguel acompanhava cada palavra, seus olhos fixos nas ilustrações. Um dia, Pedro decidiu sair para procurar o que estava faltando. Visitou muitas casas diferentes. Carol mostrou as páginas seguintes. Pedro visitando uma casa de doces, uma casa no topo de uma montanha, uma casa debaixo d'água. Mas em nenhuma dessas casas Pedro encontrou o que procurava. Até que... Carol virou para a penúltima página. A ilustração mostrava Pedro parando em frente a uma casa pequena e simples, de onde saíam risadas e vozes alegres. Pedro espiou pela janela e viu uma família jantando junta. Eles conversavam, riam, se abraçavam. E então Pedro entendeu o que sua casa estava sentindo falta. Miguel estava completamente absorto na história. O que Pedro descobriu, Miguel? Carol perguntou gentilmente. Miguel olhou para ela, depois para a ilustração. Seus lábios se moveram silenciosamente, como se estivesse testando as palavras. Carol esperou pacientemente, sem pressionar. Amor? Miguel sussurrou, tão baixo que quase não se ouviu. Isso mesmo. Carol sorriu. Pedro descobriu que uma casa só se torna um lar quando tem amor dentro. Roberto, que observava de uma mesa próxima, sentiu os olhos marejarem. Não era apenas o fato de Miguel ter falado, era o que ele havia dito. Carol virou para a última página, onde Pedro voltava para sua casa grande, mas agora ela estava cheia de família, amigos e risadas. E sabe o que Pedro aprendeu? Carol perguntou. Miguel a olhava com atenção total. Que não importa se a casa é grande ou pequena, velha ou nova. O que importa é quem mora nela com você. Miguel ficou olhando a página final por um longo tempo. Então, de repente, apontou para a ilustração da família reunida. Casa, disse, com mais clareza desta vez. Roberto quase derrubou a xícara de café. Era a primeira palavra completa e clara que Miguel pronunciava em 3 anos. Carol manteve a calma impressionante. Sim, Miguel. Casa. Uma casa cheia de amor. Miguel repetiu, como se testasse o som. Casa. Mas muito bem, Carol disse, sem exagero, apenas com carinho genuíno. Você gostaria de desenhar uma casa? Miguel assentiu entusiasmado. Carol pegou papel e lápis de cor de uma caixa próxima. Miguel começou a desenhar com concentração que Roberto não via há anos. Primeiro fez um quadrado simples, depois um triângulo em cima para o telhado. Que casa bonita, Carol comentou. Ela tem janelas? Miguel adicionou 2 janelas quadradas. E uma porta? Miguel desenhou uma porta retangular no centro. De que cor vai ser a porta? Carol perguntou. Miguel pegou o lápis vermelho e pintou a porta cuidadosamente. Quando terminou, olhou para Carol e disse, Casa vermelha. Roberto teve que se levantar e ir ao banheiro para se recompor. Quando voltou, encontrou Miguel mostrando o desenho para outras crianças que haviam se aproximado do cantinho. Esta é minha casa, Miguel dizia para uma menina de cabelos cacheados. Roberto mal conseguia acreditar. Em menos de 1 hora, Miguel havia falado mais do que nos últimos 3 anos combinados. Carol se aproximou dele. Tudo bem, senhor Roberto. Eu não sei como agradecer, Roberto disse, a voz embargada. Como você conseguiu? Carol olhou para Miguel, que continuava conversando com as outras crianças sobre seu desenho. Às vezes, as crianças só precisam sentir que é seguro falar, ela disse suavemente. Miguel sempre teve as palavras dentro dele. Só precisava de um lugar onde pudesse deixá-las sair. Você estuda isso na faculdade? Um pouco. Mas aprendi mais com meu irmão Theo. Seu irmão? Carol hesitou um momento. Ele tem autismo. Quando era pequeno, passou por uma fase parecida. Não falava, se isolava.
Aprendi que pressionar não adianta. Precisamos criar um espaço seguro e esperar. Roberto ficou impressionado com a maturidade da jovem. Que idade você tem? 24 anos. E seu irmão? 16. Ele é incrível, só precisa de paciência e compreensão. Roberto olhou para Miguel, que agora estava ajudando a menina de cabelos cacheados a desenhar sua própria casa. Miguel nunca se interessou por outras crianças desde que perdeu a mãe. Quanto tempo faz? 3 anos. Acidente de carro. Carol assentiu com compreensão. Perder alguém que amamos muda tudo dentro da gente, especialmente quando somos pequenos. Você já passou por isso? Perdi meus pais quando tinha 19 anos. Também foi acidente de carro. A voz de Carol era serena, sem amargor. Desde então, cuido do Theo sozinha. Roberto sentiu uma admiração profunda pela jovem. Aos 24 anos, ela carregava responsabilidades que muitos adultos não conseguiriam suportar. Como vocês se viram? No início foi muito difícil. Theo regrediu bastante e eu não sabia como lidar. Mas encontramos nosso ritmo. Ele me ensinou que o amor não precisa de palavras complicadas. Às vezes, basta estar presente. Miguel correu até eles, segurando o desenho. Papai, olha a minha casa. Roberto se ajoelhou para ficar na altura do filho. Está linda, Miguel, muito linda. Carol me ajudou, Miguel disse, olhando para ela com gratidão. Na verdade, você fez tudo sozinho, Carol corrigiu gentilmente. Eu só estava aqui do seu lado. Miguel sorriu e abraçou as pernas de Carol. Foi um gesto espontâneo, cheio de afeto. Roberto sentiu algo se mover dentro do peito. Não era apenas gratidão, era algo mais profundo, mais complexo. Quando chegou a hora de ir embora, Miguel não quis sair. Posso levar o livro da casa? Ele perguntou para Carol. Claro. E sabe o que mais? Amanhã é sábado. Se seu pai deixar, você pode voltar para ouvir mais histórias. Miguel olhou para Roberto com olhos suplicantes. Pode sim, filho. Promete? Miguel perguntou. Prometo. No caminho para casa, Miguel não parou de falar. Contou sobre as outras crianças, sobre os livros que viu, sobre o cantinho das almofadas. Era como se 3 anos de silêncio tivessem se rompido de uma vez. Papai, Miguel disse quando estavam quase chegando em Alphaville. Sim, filho. A Carol é igual à mãe. Roberto quase parou o carro. Como assim? Ela faz eu me sentir em casa. Roberto não conseguiu responder. Lágrimas rolaram pelo seu rosto enquanto ele dirigia. Naquela noite, Miguel jantou falando sobre sua nova amiga Carol. Contou para a empregada sobre o cantinho das almofadas, mostrou seu desenho da casa vermelha para o jardineiro e pediu para Roberto ler o livro das casas na hora de dormir. Antes de dormir, Miguel fez uma pergunta que tocou profundamente Roberto. Papai, nossa casa pode virar um lar? Roberto beijou a testa do filho. Já está virando, Miguel. Já está virando. Enquanto Miguel dormia, Roberto ficou no escritório, olhando pela janela para o jardim iluminado. Pela primeira vez em 3 anos, sentia esperança real, mas havia algo mais. Uma sensação estranha e nova relacionada à jovem da livraria. Carol havia feito em 2 visitas o que dezenas de profissionais não conseguiram em 3 anos. Havia devolvido a voz ao seu filho. Havia trazido luz de volta aos olhos de Miguel. E sem que Roberto percebesse completamente ainda, havia começado a tocar o coração de um homem que pensava ter perdido a capacidade de sentir além da dor. No sábado seguinte, pela primeira vez desde a morte de Daniela, Roberto acordou ansioso por algo além do trabalho. Acordou ansioso para ver o sorriso do filho e para rever a jovem que havia operado o milagre. O sábado de manhã trouxe uma transformação que Roberto jamais imaginara possível. Miguel acordou antes do despertador, já vestido e segurando o livro das casas. Papai, já podemos ir ver a Carol? Roberto sorriu, ainda ajustando-se à nova realidade de ter um filho tagarela. A livraria só abre às 9h, Miguel. Que tal tomarmos café primeiro? Posso levar meu desenho da casa vermelha para mostrar para ela?
Claro que pode. Durante o café da manhã, Miguel não parou de fazer planos. Queria mostrar para Carol o álbum de fotos da mãe, contar sobre seu quarto, perguntar se ela conhecia outras histórias de casas especiais. Roberto observava fascinado. Em apenas 2 dias, Miguel havia recuperado não só a voz, mas toda a sua personalidade vibrante que estivera adormecida por 3 longos anos. Chegaram à página virada, poucos minutos depois da abertura. Carol estava organizando a sessão infantil, preparando o que parecia ser uma nova atividade. Miguel! Ela acenou alegremente. Chegou na hora certa. Estou preparando uma surpresa. Miguel correu até ela. Roberto seguindo mais devagar, observando a interação natural entre os dois. Olha o que trouxe. Miguel mostrou seu desenho da Casa Vermelha. Que lindo! Você caprichou mesmo na porta vermelha. Carol examinou o desenho com atenção genuína. Sabe o que pensei? Que tal criarmos um cantinho só seu aqui na livraria? Miguel arregalou os olhos. Um cantinho meu? Isso mesmo. Um lugar onde você pode guardar seus desenhos, seus livros favoritos e onde posso contar histórias especiais só para você. Carol guiou Miguel até um espaço entre 2 estantes baixas que havia sido reorganizado desde a última visita. Agora havia mais almofadas coloridas, uma mesinha pequena com papel e lápis sempre disponíveis e uma caixa decorada com adesivos de estrelas. Esta caixa é para guardar seus tesouros, Carol explicou. Desenhos, histórias favoritas, qualquer coisa especial. Miguel tocou a caixa com reverência. É só minha? Só sua. E sabe o que mais? Cada vez que você vier aqui, vamos acrescentar algo novo. Roberto se aproximou, impressionado com o cuidado que Carol havia tomado. Você fez tudo isso desde ontem? Carol corou ligeiramente. Cheguei um pouco mais cedo hoje. Queria que Miguel se sentisse realmente especial. Posso colocar meu desenho na caixa? Miguel perguntou. Claro. E que tal desenharmos algo novo para começar nossa coleção? Miguel se instalou no cantinho como se fosse o lugar mais natural do mundo. Carol se sentou ao lado dele e Roberto escolheu uma poltrona próxima de onde podia observar e trabalhar no laptop. Hoje vou contar uma história diferente, Carol disse, pegando um livro que Roberto não havia visto antes. É sobre um menino que construía pontes. Miguel parou de desenhar para prestar atenção. O menino se chamava Lucas e ele tinha um dom muito especial. Conseguia construir pontes que ligavam não apenas lugares, mas também corações. A história falava sobre Lucas, que morava numa cidade onde as pessoas viviam isoladas em suas casas, sem se conhecerem. Um dia, Lucas começou a construir pequenas pontes, uma para a casa da vizinha solitária, outra para a família tímida do final da rua. E sabe o que aconteceu quando as pontes ficaram prontas? Carol perguntou. As pessoas começaram a se visitar, Miguel respondeu, completamente envolvido. Exato. E quanto mais pontes Lucas construía, mais amigos ele fazia. Até que toda a cidade ficou conectada por suas pontes especiais. Miguel pensou por um momento. Carol, você é como o Lucas. Por que você acha isso? Porque você fez uma ponte entre eu e as palavras. E entre eu e meu pai também. Roberto sentiu um nó na garganta. A percepção de Miguel era mais profunda do que ele imaginara. E você, Miguel? Carol disse gentilmente. Também está construindo pontes. Sua voz é uma ponte que conecta seu coração com o mundo. Nesse momento, a porta da livraria se abriu e entrou um jovem de cerca de 16 anos. Alto, magro, com cabelos desalinhados e uma câmera fotográfica pendurada no pescoço. Ele olhou ao redor com movimentos ligeiramente descoordenados, típicos do espectro autista. Theo! Carol acenou. Venha conhecer Miguel. Roberto observou com interesse enquanto Carol se levantava para receber o irmão. Havia tanto carinho na forma como ela falava com ele, tanta paciência. Miguel, este é meu irmão, Theo. Theo, este é Miguel, nosso novo amigo. Theo acenou timidamente, mantendo uma distância confortável. Miguel, por sua vez,
demonstrou uma sensibilidade surpreendente para uma criança de 7 anos. Oi, Theo. Gosta de livros também? Gosto de fotografar livros, Theo respondeu, sua voz um pouco monótona, mas gentil. As capas têm cores interessantes. Posso ver suas fotos? Theo olhou para Carol, que assentiu encorajadoramente. Ele se aproximou devagar e mostrou a câmera para Miguel. Esta é minha Nikon. Fotografo coisas bonitas. Miguel examinou a câmera com curiosidade respeitosa. Deve ser legal ver o mundo através dela. A resposta simples e poética de Miguel fez Theo sorrir. Um sorriso raro e precioso. Quer ver as fotos que tirei hoje de manhã? Theo perguntou. Por meia hora, Miguel e Theo ficaram juntos olhando as fotos na câmera digital. Theo explicava cada imagem com detalhes técnicos que Miguel ouvia com atenção genuína. Roberto observava fascinado como seu filho demonstrava uma empatia natural com o jovem autista. Carol se aproximou de Roberto. Miguel tem um coração muito especial. Ele estava assim antes do acidente, Roberto disse baixinho. Sempre foi sensível com outras pessoas. Achei que tinha perdido isso para sempre. Não se perde, Carol disse suavemente. Só fica escondido às vezes, esperando o momento certo para voltar. Como você sabe tanto sobre crianças? Sobre trauma? Carol hesitou. Além de estudar psicologia, vivi tudo isso com Theo. Quando nossos pais morreram, ele regrediu muito. Parou de falar por quase 1 ano. E como vocês superaram? Tempo, paciência e muito amor. E descobri que às vezes nós, adultos, complicamos demais as coisas. As crianças são mais resilientes do que imaginamos, mas precisam sentir segurança para se abrir novamente. Roberto olhou para Miguel, que agora estava mostrando seus desenhos para Theo, explicando sobre a Casa Vermelha e sobre as histórias de Carol. Você transformou meu filho em 2 dias. Dezenas de profissionais tentaram por 3 anos. Não transformei nada, Carol disse com simplicidade. Apenas criei um espaço onde ele pudesse ser ele mesmo novamente. Como posso retribuir? Carol sorriu. Continue trazendo ele aqui. Sim, Miguel feliz é o melhor pagamento que posso ter. O resto da manhã passou rapidamente. Miguel desenhou uma ponte conectando sua Casa Vermelha a outras casas, inspirado na história de Lucas. Theo fotografou os desenhos de Miguel, criando uma pequena galeria digital. Roberto, pela primeira vez em anos, trabalhou com o som de risadas de criança ao fundo. Quando chegou a hora do almoço, Miguel não queria ir embora. Posso voltar de tarde? Ele perguntou. Claro, Carol respondeu. Mas que tal almoçarmos juntos primeiro? Conheço um lugar aqui perto que tem o melhor sanduíche natural de São Paulo. Roberto hesitou. Almoçar com desconhecidos não fazia parte de sua rotina executiva, mas olhou para Miguel, que vibrava com a ideia, e para Theo, que havia se conectado genuinamente com seu filho. Seria ótimo, Roberto ouviu-se dizer. O restaurante era uma pequena casa amarela na Vila Madalena, especializada em comida orgânica. Theo conhecia o dono e fotografou a fachada enquanto esperavam à mesa. Miguel, animado com o programa inédito, contou para os garçons sobre sua nova amiga Carol e seus desenhos de casas. Durante o almoço, Roberto descobriu mais sobre a vida de Carol e Theo. Ela trabalhava na livraria 4 dias por semana, estudava à noite na PUC e dedicava os fins de semana aos cuidados especiais de Theo. Ele frequentava uma escola especializada e fazia terapias 3 vezes por semana. Deve ser difícil conciliar tudo, Roberto comentou. Tem dias complicados, Carol admitiu. Mas Theo me ensinou que a vida não precisa ser perfeita para ser boa. Theo, que havia ficado quieto durante a maior parte da conversa, de repente disse: Miguel é diferente das outras crianças. Como assim? Roberto perguntou ligeiramente preocupado. Ele não me olha como se eu fosse quebrado, Theo explicou com sua honestidade característica. Olha como se eu fosse interessante. Miguel, que estava desenhando no guardanapo, levantou os olhos. Você é interessante, Theo. Sabe um monte de coisas sobre fotografia. A simplicidade da resposta tocou a todos na mesa. De volta à livraria à tarde, Miguel já se comportava como se fosse sua segunda casa.
cumprimentou outros fregueses, mostrou seu cantinho especial para uma menina que havia chegado com a mãe e pediu para Carol contar a história da ponte para as outras crianças. Roberto trabalhou numa mesa do café, mas se pegava constantemente observando Carol. Havia algo nela que o intrigava. Uma mistura de força e delicadeza, maturidade e espontaneidade. Aos 24 anos, ela carregava responsabilidades que muitos adultos não conseguiriam suportar, mas o fazia com uma graça natural que ele admirava profundamente. Senhor Roberto, Carol se aproximou durante uma pausa. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O que o senhor faz profissionalmente? Miguel mencionou que tem uma empresa, mas não entrou em detalhes. Roberto fechou o laptop. Sou dono de uma construtora, Santos Incorporadora. Carol piscou, claramente reconhecendo o nome. A Santos Incorporadora? Aquela dos edifícios de luxo? A mesma. Nossa, eu não imaginava. Carol pareceu ligeiramente intimidada. Miguel não parece filho de empresário? Roberto sorriu. É proposital. Sempre quis que ele tivesse uma infância normal, longe dos holofotes. E conseguiu. Ele é uma criança incrível. Graças a você, está voltando a ser. Carol corou. Senhor Roberto, posso sugerir algo? Pode. Que tal o senhor começar a participar mais das atividades com Miguel? Não como observador, mas como participante? Roberto hesitou. Não sei se tenho jeito para histórias infantis. Todo pai tem, Carol disse com convicção. Miguel precisa construir uma ponte nova com o senhor também. Naquela tarde, pela primeira vez em 3 anos, Roberto se sentou no chão do cantinho das almofadas e ajudou Miguel a desenhar. Não era bom em arte, suas casas saíam tortas e desproporcionais, mas Miguel ria e corrigia com paciência infinita. Papai, sua casa parece um castelo, Miguel disse, olhando o desenho desajeitado de Roberto. É porque toda casa onde você mora vira um castelo para mim. Roberto respondeu sem pensar. Miguel parou de desenhar e abraçou o pai. Eu te amo, papai. Eu também te amo, filho. Mais que tudo no mundo. Carol observava de longe, os olhos marejados. Quando seus olhares se cruzaram, Roberto viu algo diferente na expressão dela. Não apenas carinho profissional, mas algo mais profundo, mais pessoal. Quando chegou a hora de ir embora, Miguel fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Carol, você e o Theo não querem jantar lá em casa um dia? Roberto sentiu o coração acelerar. Carol ficou sem palavras por um momento. Eu não sei se seria apropriado, ela disse olhando para Roberto. Seria ótimo, Roberto disse, surpreendendo-se com sua própria espontaneidade. Miguel tem razão. Vocês são bem-vindos sempre. Por favor, Miguel implorou. Quero mostrar meu quarto para o Theo e nossa piscina e... Está bem, Carol cedeu sorrindo. Que tal domingo? Domingo, Miguel comemorou. No caminho para casa, Miguel não parou de fazer planos para o domingo. Roberto, por sua vez, se pegou pensando em detalhes que há anos não considerava. O que servir no jantar? Se a casa estava adequada para receber Theo? Se Carol se sentiria confortável no ambiente formal de Alphaville? Pela primeira vez desde a morte de Daniela, a mansão não parecia apenas uma casa grande e vazia. Parecia estar prestes a se tornar um lar novamente. E no centro dessa transformação estava uma jovem de 24 anos que havia devolvido a voz ao seu filho e, sem que Roberto percebesse completamente ainda, estava lentamente tocando seu coração endurecido pela dor. O domingo chegou com uma ansiedade que Roberto não sentia há anos. Desde cedo, Miguel estava agitado, organizando seus brinquedos, escolhendo quais livros mostrar para Theo, decidindo se deveria usar a roupa social ou algo mais casual para receber os amigos. Papai, acha que a Carol vai gostar da nossa casa? Miguel perguntou pela 10ª vez enquanto tomava um café da manhã. Tenho certeza que sim, filho. E o Theo? Ele vai querer fotografar o jardim? Provavelmente. Roberto havia passado a semana repensando detalhes da casa que não considerava há anos. A mansão em Alphaville era impressionante. 5 suítes, piscina,
área gourmet, jardim paisagístico. Mas seria intimidadora para Carol e Theo? Seria acolhedora ou apenas ostensiva? Decidiu dispensar os funcionários do domingo, preferindo um ambiente mais íntimo. Preparou ele mesmo um almoço simples, lasanha, salada e uma sobremesa que sabia que Miguel adorava. Carol e Theo chegaram pontualmente às 11 horas. Roberto os recebeu no portão principal, notando como Carol olhava discretamente ao redor, claramente impressionada com o tamanho da propriedade. Meu Deus! Ela murmurou baixinho quando avistou a fachada da casa. É grande demais, Roberto disse quase se desculpando. Daniela queria espaço para Miguel brincar. Theo, diferentemente da irmã, não demonstrou intimidação. Imediatamente pegou a câmera e começou a fotografar as plantas do jardim frontal. Que cores interessantes, ele comentou, focando uma roseira vermelha. Miguel correu para recebê-los, radiante de felicidade. Carol! Theo! Vocês vieram! Venham ver minha casa! O tour começou pelo jardim. Miguel mostrou cada cantinho como um guia turístico entusiasmado. A piscina, onde aprendeu a nadar, a árvore onde costumava subir com a mãe, o balanço que ainda estava amarrado no galho mais alto. Theo fotografava tudo com interesse genuíno, fazendo perguntas técnicas sobre a manutenção do jardim que impressionaram Roberto. Carol observava a interação entre Miguel e Theo com um sorriso tocado de emoção. Nunca vi Theo se adaptar tão rapidamente a um lugar novo, ela comentou para Roberto enquanto os meninos exploravam a área da piscina. Miguel também não. Desde o acidente, ele evitava mostrar a casa para qualquer pessoa. É porque vocês fazem ele se sentir seguro, Roberto disse, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Carol o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Dentro da casa, Miguel levou Theo direto para seu quarto. Era um ambiente amplo, com uma parede inteira coberta de estantes com livros e brinquedos. Na escrivaninha, pilhas de desenhos, a maioria feitos na última semana, inspirados nas histórias de Carol. Uau! Theo disse, fotografando a coleção de livros. Você tem mais livros que a livraria. Minha mãe comprava um livro novo para mim toda semana, Miguel explicou. Depois que ela foi para o céu, eu parei de ler, mas agora voltei. Roberto e Carol ficaram na porta, observando. No criado mudo ao lado da cama, Roberto notou algo que não via há muito tempo. A foto da família dos três, tirada no último Natal que passaram juntos. Posso fotografar essa foto? Theo perguntou, notando a imagem. Miguel assentiu. É minha família. Minha mãe está no céu agora, mas ela ainda mora aqui. Ele apontou para o coração. A simplicidade da explicação emocionou Carol visualmente. Durante o almoço na área gourmet, a conversa fluiu naturalmente. Theo falou sobre sua paixão por fotografia, explicando como via o mundo através das lentes. Miguel contou sobre a escola, os novos amigos que tinha feito desde que voltou a falar, os planos para as férias. Roberto observava Carol, notando como ela se preocupava discretamente com Theo, cortando sua comida em pedaços menores, lembrando-o de beber água, interpretando suas necessidades sem que ele precisasse pedir. Carol, Roberto disse quando os meninos saíram para explorar o quintal. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como você consegue? Estudar, trabalhar, cuidar do Theo, tudo ao mesmo tempo. Carol suspirou. Alguns dias são mais difíceis que outros. Mas Theo é minha responsabilidade e meu amor. Não há escolha. Há apenas amor. Vocês têm família? Avós? Tios? Não. Nossos pais eram filhos únicos, e os avós morreram quando éramos pequenos. Somos só nós dois. Roberto sentiu uma admiração ainda mais profunda pela jovem. Aos 24 anos, ela carregava sozinha responsabilidades que muitos adultos com estrutura familiar completa considerariam impossíveis. O que vocês fazem para se divertir? Carol sorriu. Theo adora ir ao Ibirapuera aos domingos fotografar. Eu leio quando ele está nas terapias, e ultimamente passamos muito tempo na livraria. Vocês merecem mais. Merecemos? Carol inclinou a cabeça. Roberto, nós temos saúde, temos um ao outro,
Temos uma vida digna. Para mim, isso já é muito. A simplicidade e gratidão de Carol contrastavam enormemente com o mundo de Roberto, onde sempre havia algo mais para conquistar, algum negócio maior para fechar. Carol, Roberto hesitou. Posso fazer uma proposta? Ela o olhou com atenção. Quero oferecer um trabalho para você. Não na livraria, mas comigo. Como acompanhante do Miguel. Carol ficou em silêncio por um longo momento. Que tipo de acompanhante? Alguém para estar com ele depois da escola, nos fins de semana. Alguém que entende dele, que consegue se comunicar com ele de um jeito que eu ainda estou aprendendo. Roberto, posso pagar bem. Muito bem. E você poderia continuar estudando, inclusive em período integral se quiser. Também posso custear o que Theo precisar. Terapias, escola especializada, qualquer coisa. Carol se levantou da mesa e caminhou até a janela que dava para o quintal. Miguel e Theo estavam sentados na grama, folheando um livro juntos. Por que está fazendo isso? Ela perguntou sem se virar. Roberto se aproximou. Porque Miguel nunca foi tão feliz quanto nas últimas 2 semanas. Porque você devolveu meu filho para mim. Porque... Ele parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que nem ele mesmo havia admitido completamente. Porque o quê? Carol se virou para encará-lo. Porque você não apenas transformou a vida dele, transformou a minha também. Carol o olhou nos olhos. Roberto, você sabe quem eu sou? Uma menina de 24 anos que não terminou a faculdade, trabalha numa livraria pequena, mora num apartamento de 2 quartos em Perdizes. Você é... Sou o quê? Um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Sai na Forbes. Tem uma empresa com milhares de funcionários. E daí? Como assim e daí? Carol quase riu da ingenuidade da pergunta. Somos de mundos completamente diferentes. Miguel não liga para mundos diferentes. Theo também não. Mas isso importa, Roberto. Na vida real, isso importa. Roberto se aproximou mais. Para você importa? Carol hesitou. Não deveria importar? Você está respondendo com uma pergunta. Porque não sei a resposta. Nesse momento, Miguel e Theo entraram correndo pela porta da área gourmet. Papai, Carol, Miguel gritou animado. O Theo teve uma ideia incrível. Que ideia? Carol perguntou, claramente grata pela interrupção. Posso fazer um álbum de fotos da nossa amizade? Theo explicou. Das nossas visitas à livraria, dos desenhos do Miguel, de hoje aqui em casa. É como se fosse um livro de fotografias, Miguel completou. A Carol sempre diz que toda história merece ser guardada. Roberto olhou para Carol. Parece que até eles sabem que essa história vale a pena. Carol corou. O resto da tarde passou rapidamente. Theo fotografou cada canto da casa, cada momento de brincadeira com Miguel. Carol ajudou Miguel a organizar seus desenhos numa pasta especial. Roberto se pegou observando os 3 juntos, imaginando como seria ter aquela alegria em casa todos os dias. Na hora da despedida, Miguel abraçou Theo com força. Você vai voltar, né? Se a Carol deixar, Theo respondeu, olhando para a irmã. Claro que vai voltar, Miguel disse com convicção. Vocês são da nossa família agora. No carro, voltando para Perdizes, Carol ficou quieta por muito tempo. Theo revisava as fotos na câmera digital, comentando sobre luz e composição. Carol, Theo disse de repente, você gosta do Roberto. O quê? Você sorri diferente quando fala com ele. E fica vermelha também. Carol olhou pelo retrovisor para o irmão. A honestidade brutal de Theo às vezes era desconcertante. É complicado, Theo. Por que é complicado gostar de alguém legal? Porque nós somos diferentes dele. Somos diferentes de todo mundo, Theo disse com sua lógica simples. Isso nunca me impediu de gostar das pessoas. Carol sorriu apesar da confusão em seus sentimentos. Naquela noite, no apartamento pequeno em Perdizes, Carol ficou acordada pensando na proposta de Roberto. Era uma oportunidade única, segurança financeira, melhor tratamento para Theo, a chance de terminar a faculdade sem pressão. Mas era mais que isso.
Havia algo nos olhos de Roberto quando ele falava com ela, uma conexão que ia além da gratidão profissional. E Miguel? Miguel havia se tornado mais que uma criança pela qual ela se importava. Havia se tornado parte de seu coração. Na segunda-feira, Roberto chegou à livraria no final da tarde, sozinho. "Cadê o Miguel?" Carol perguntou. "Está na aula de natação. Queria falar com você a sós." Eles se sentaram no cantinho das almofadas, que agora estava vazio. "Pensei na sua proposta", Carol disse antes que Roberto pudesse falar. "E?" "É uma oferta incrível, generosa demais." "Mas?" Carol respirou fundo. "Mas preciso ter certeza de que você está fazendo isso pelos motivos certos." "Que motivos seriam esses? Você está me oferecendo esse trabalho só por causa do Miguel? Ou há algo mais?" Roberto ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava mais baixa, mais vulnerável do que Carol já havia ouvido. "Há 3 anos, achei que minha vida havia acabado junto com a de Daniela. Que nunca mais sentiria alegria, esperança ou..." Ele pausou. "Ou qualquer outra coisa além de dor e responsabilidade." Carol esperou. "Você não apenas devolveu meu filho para mim, Carol. Você me devolveu para mim mesmo. E sim, há algo mais. Muito mais." Carol sentiu o coração acelerar. "Mas não quero que aceite por isso." Roberto continuou. "Quero que aceite porque é o melhor para você, para Theo e para Miguel." Carol o olhou nos olhos. "E se eu aceitar, o que isso significa? Para nós? Significa que vamos descobrir juntos." Carol estendeu a mão. Roberto a segurou. "Aceito", ela disse simplesmente. E naquele momento, no cantinho das almofadas onde tudo havia começado, 2 famílias começaram a se transformar numa só. A mudança aconteceu numa manhã ensolarada de segunda-feira. Carol e Theo chegaram à mansão em Alphaville com suas poucas bagagens e uma mistura de ansiedade e esperança. Miguel estava na porta desde as 7 da manhã, esperando, mesmo sabendo que eles só chegariam às 10. "Eles vêm mesmo morar com a gente, papai?" Miguel perguntou pela 100ª vez. "Vem sim, filho, para sempre." Roberto havia preparado tudo cuidadosamente. O quarto de Carol ficava no andar térreo, com vista para o jardim e uma pequena sala de estudos anexa onde ela podia fazer as lições da faculdade. O quarto de Theo era no andar superior, bem iluminado e com uma parede inteira que Roberto havia mandado transformar em laboratório fotográfico improvisado. "Meu Deus", Carol murmurou quando viu seu novo quarto. Era 3 vezes maior que seu antigo quarto em Perdizes, com uma cama king size, uma escrivaninha de mogno e uma estante vazia esperando seus livros. "Não gostou?" Roberto perguntou genuinamente preocupado. "É lindo demais. Nunca imaginei que um dia viveria num lugar assim." Miguel apareceu correndo no quarto, carregando uma pilha de livros. "Carol, trouxe alguns dos meus livros favoritos para você colocar na sua estante." Carol se ajoelhou para ficar na altura dele. "Que thoughtful. Vamos organizá-los juntos?" Enquanto Carol e Miguel organizavam os livros, Roberto foi verificar como Theo estava se adaptando ao seu novo espaço. Encontrou o jovem parado no meio do quarto, olhando ao redor com uma expressão de espanto. "Theo, tudo bem? Posso realmente usar tudo isso?" Theo apontou para o equipamento fotográfico que Roberto havia comprado. Tripés profissionais, lentes variadas, iluminação básica. "É tudo seu. Pensei que poderia ser útil para seus projetos." Theo tocou uma das câmeras novas com reverência. Ninguém nunca comprou algo assim para mim." Roberto sentiu um aperto no peito. "Você faz parte da família agora, Theo. Famílias cuidam umas das outras." Pela primeira vez, Theo olhou diretamente nos olhos de Roberto. "Obrigado." Era uma palavra simples, mas carregada de tanto significado que Roberto teve que se virar para esconder a emoção. Os primeiros dias foram de adaptação para todos. Carol acordava às 6 para preparar o café da manhã, um hábito que trouxe de casa e que se recusou a abandonar, mesmo com Roberto insistindo que podia contratar uma cozinheira. "Gosto de cozinhar",
Ela explicou. Me faz sentir útil. Você já é útil só por estar aqui, Roberto disse, observando-a preparar panquecas, while Miguel a ajudava medindo ingredientes. Além do mais, Miguel adicionou, as panquecas da Carol são muito melhores que as da cozinheira antiga. As manhãs se tornaram o momento favorito de Roberto. Carol, ainda de pijama e cabelos bagunçados, preparava o café enquanto conversava com Miguel sobre os planos para o dia. Theo descia para tomar café sempre no mesmo horário, 7h15 em ponto, e mostrava as fotos que havia tirado no dia anterior. A rotina de Miguel mudou completamente. Em vez de voltar da escola e se trancar no quarto, agora corria para encontrar Carol, que o esperava na área gourmet com um lanche e disposição para ouvir sobre o dia dele. Como foi a aula de matemática hoje? Difícil, mas a professora disse que estou melhorando muito. E o recreio? Brinquei de futebol com o João e o Pedro. Eles querem vir aqui em casa no sábado. Roberto, que chegava do trabalho por volta das 6, frequentemente encontrava essa cena. Miguel fazendo lição na mesa da área gourmet, Carol estudando ao lado dele e Theo no jardim fotografando as plantas com a luz dourada do fim de tarde. Era a imagem de família que ele pensava ter perdido para sempre. Carol se matriculou em psicologia em período integral na PUC, como Roberto havia sugerido. Às terças e quintas à noite, ela assistia às aulas online no seu quarto, e Roberto cuidava de Miguel. Essas noites se tornaram especiais para pai e filho. Roberto, que durante anos havia se refugiado no trabalho, agora descobria o prazer simples de ajudar Miguel com a lição de casa, ler histórias antes de dormir, ou simplesmente conversar sobre sonhos e medos. Papai, Miguel disse numa dessas noites, você está mais feliz agora. Por que você acha isso? Porque você sorri mais. E ri das minhas piadas ruins. Roberto riu, confirmando a observação do filho. Suas piadas não são ruins, são criativas. A Carol diz a mesma coisa. Theo floresceu de maneira surpreendente. A escola especializada que Roberto havia encontrado era mais avançada que a anterior, e o jovem rapidamente se tornou um dos alunos mais dedicados. Suas fotografias melhoraram drasticamente com o equipamento profissional, e ele começou a desenvolver um estilo próprio. Theo, Roberto disse numa tarde de sábado, observando o jovem organizar suas fotos no computador novo. Você já pensou em fazer uma exposição? Uma exposição? Theo parou de mexer no mouse. Suas fotos são incríveis. Outras pessoas deveriam ver. Theo considerou a ideia com sua maneira meticulosa de pensar. Onde seria? Podemos começar pequeno. Que tal na livraria da Carol? Depois, se der certo, posso conversar com alguns galeristas que conheço. Os olhos de Theo se iluminaram. Posso fotografar nossa família para a exposição? Nossa família? Você, Miguel, Carol e eu. Nossa família? Roberto sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Theo se referia a eles dessa forma. A relação entre Roberto e Carol evoluía lentamente, com cuidado e respeito mútuo. Eles eram parceiros na criação das crianças, confidentes nos desafios do dia a dia, e gradualmente, algo mais profundo estava florescendo entre eles. Uma noite, depois que Miguel e Theo foram dormir, Roberto e Carol se sentaram na varanda, compartilhando uma taça de vinho e o silêncio confortável de quem se entende sem precisar falar muito. Roberto, Carol disse, quebrando o silêncio. Posso fazer uma confissão? Claro. Quando você me ofereceu esse trabalho, achei que era charity, pena de uma menina pobre com um irmão especial. Roberto a olhou surpreso. E agora? Agora entendo que você não estava tentando me salvar. Estava tentando salvar sua família. E de alguma forma, nós nos salvamos uns aos outros. Roberto estendeu a mão e Carol a segurou. Carol, há algo que preciso te dizer. O quê? Estou me apaixonando por você. Na verdade, acho que já estou apaixonado. Carol ficou em silêncio por um momento, olhando para suas mãos entrelaçadas. Roberto, não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse.
Não. Carol o interrompeu. Preciso dizer, porque eu também estou apaixonada por você. Eles se olharam nos olhos, e Roberto se inclinou lentamente para beijá-la. Foi um beijo suave, carregado de meses de sentimentos guardados e da promessa de um futuro juntos. Mamãe! Uma voz pequena interrompeu o momento. Carol e Roberto se separaram rapidamente e se viraram. Miguel estava na porta da varanda de pijama, segurando seu coelho de pelúcia. Miguel! Carol se levantou. O que foi, amor? Tive um pesadelo. Sonhei que vocês foram embora. Carol se ajoelhou para ficar na altura dele. Ninguém vai embora, Miguel. Prometemos. Mesmo? Miguel olhou para Roberto em busca de confirmação. Mesmo, Roberto disse firmemente. Somos uma família agora. Miguel sorriu e se jogou nos braços de Carol. Posso dormir com vocês hoje? Carol olhou para Roberto, que assentiu. Claro que pode. Eles se acomodaram na sala de TV, Miguel entre Carol e Roberto no sofá grande. Roberto colocou um filme da Disney, mas logo Miguel adormeceu no colo de Carol. Acho que ele nos aprova. Carol sussurrou, acariciando os cabelos do menino. Definitivamente, Roberto respondeu, passando o braço ao redor dos dois. No mês seguinte, Roberto tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Carol. Reduziu sua carga de trabalho pela metade. Promoveu seu vice-presidente para presidente executivo e assumiu o papel de chairman, trabalhando apenas 3 dias por semana. Você tem certeza? Carol perguntou quando ele contou sobre a mudança. Absoluta. Passei anos perdendo momentos importantes com Miguel. Não vou perder mais. E a empresa? A empresa vai bem sem mim, mas minha família precisa de mim presente. A mudança transformou a dinâmica da casa. Roberto começou a levar Miguel na escola às segundas, quartas e sextas. Às terças e quintas, levava Theo para as terapias e ficava esperando, usando o tempo para responder e-mails ou simplesmente observar o jovem interagir com os terapeutas. Roberto, o terapeuta de Theo, comentou após uma sessão. Ele melhorou incrivelmente nos últimos meses. Está mais comunicativo, mais confiante. É o ambiente estável, Roberto respondeu. Pela primeira vez na vida, ele sabe que pode contar com alguém além da Carol. A primeira exposição de Theo aconteceu na página virada, numa tarde de sábado. Era uma coleção pequena, mas impressionante. 20 fotografias que documentavam a jornada de 2 famílias se tornando uma. Havia fotos de Miguel desenhando no cantinho das almofadas, de Carol contando histórias para outras crianças, de Roberto ajudando Miguel com a lição de casa, e uma série especial chamada Retratos de Família, que mostrava momentos íntimos de sua nova vida juntos. A exposição atraiu mais gente do que esperavam. Além de amigos e vizinhos, alguns críticos de arte local compareceram, atraídos pela história única por trás das imagens. Estas fotografias capturam algo raro, comentou uma jornalista cultural. A autenticidade do amor familiar. Miguel estava orgulhoso demais para conter a empolgação. Esse é meu irmão Theo, ele dizia para qualquer pessoa que escutasse. Ele é o melhor fotógrafo do mundo. Carol observava a cena com lágrimas nos olhos. Theo, que sempre havia sido tímido em multidões, estava explicando suas técnicas fotográficas para interessados, confiante e articulado. Estou muito orgulhoso dele, Roberto disse, aparecendo ao lado de Carol. Eu também. E de você? De mim? Por ter dado a ele essa oportunidade. Por acreditar no talento dele quando nem eu havia percebido completamente. Roberto passou o braço ao redor da cintura de Carol. Famílias fazem isso umas pelas outras. No final da noite, quando estavam arrumando a exposição, Miguel fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Carol, quando você vai casar com meu pai? Carol engasgou com o refrigerante que estava bebendo. Roberto quase derrubou a fotografia que estava emoldurando. Miguel! Carol exclamou. De onde saiu essa pergunta? É que vocês se beijam quando pensam que eu não estou vendo, Miguel disse com a honestidade brutal das crianças. E o Theo disse que pessoas que se amam casam. Carol e Roberto se entreolharam corando. Bem, Roberto disse lentamente,
O que você acha disso? Acho ótimo, Miguel respondeu imediatamente. Assim a Carol seria minha mãe de verdade, e o Theo seria meu irmão de verdade. Nós já somos uma família de verdade, Carol disse gentilmente, com ou sem casamento. Mas seria legal ter uma festa, Miguel insistiu, com bolo e tudo. Theo, que havia ficado quieto durante toda a conversa, de repente disse: Posso ser o fotógrafo do casamento? Roberto começou a rir, Carol também. Logo todos estavam rindo, e a pergunta inocente de Miguel havia plantado uma semente que cresceria rapidamente nos corações de todos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Roberto e Carol caminharam pelo jardim da casa. A lua estava cheia, iluminando as flores que Theo tanto gostava de fotografar. Então, Roberto disse parando perto da roseira vermelha, o que você acha da sugestão do Miguel? Sobre o casamento? Sobre a festa, com bolo e tudo. Carol sorriu. Acho que ele tem um ponto. Roberto segurou as mãos dela. Carol Silva, você quer se casar comigo? Aqui? Agora? No meio do jardim? Por que não? Foi aqui que percebi que te amava. Quando vi você brincando com as crianças na piscina no primeiro domingo que vieram aqui. Carol olhou ao redor, para a casa iluminada onde Miguel e Theo dormiam, para o jardim onde haviam compartilhado tantos momentos especiais, para o homem que havia transformado sua vida de maneiras que nunca imaginara possíveis. Sim, ela disse simplesmente. Sim, eu quero me casar com você. Roberto a beijou sob a luz da lua, enquanto no andar superior, sem que eles soubessem, Theo fotografava a cena através da janela do seu quarto, capturando o momento exato em que duas famílias feridas finalmente se curaram através do amor. O casamento aconteceu 3 meses depois, num sábado de sol radiante no jardim da própria mansão. Carol havia insistido numa cerimônia íntima, apenas família e os amigos mais próximos. Roberto, que poderia ter organizado um evento grandioso, concordou completamente. Depois de tudo que haviam passado, o que importava não era o espetáculo, mas o significado. Miguel foi o padrinho, usando um terno azul marinho que o deixava absurdamente elegante para seus 8 anos. Theo era o fotógrafo oficial, com 2 câmeras penduradas no pescoço e uma seriedade profissional que arrancava sorrisos dos convidados. Theo, relaxa! Carol disse enquanto ele ajustava o foco pela 100ª vez. Não é uma sessão para revista. É mais importante que revista. Theo respondeu com sua honestidade característica. É nossa família. Carol usava um vestido simples de renda branca, com flores do próprio jardim no cabelo. Roberto nunca a havia visto mais linda. Quando ela caminhou pelo gramado ao som de Here Comes the Sun, música escolhida por Miguel, Roberto sentiu que finalmente entendia o que significava estar completo. O padre que os casou era o mesmo que havia batizado Miguel, e sua voz tremia de emoção ao falar sobre segundas chances e famílias que se encontram nos momentos mais inesperados. Roberto e Carol, ele disse, vocês não estão apenas se casando, estão unindo 2 histórias de dor em uma única história de amor. Miguel segurou as alianças com tanta seriedade que alguns convidados riram de ternura. Quando chegou o momento dos votos, Roberto surpreendeu a todos. Carol, há 2 anos eu era apenas um homem rico com um filho que não falava. Hoje, sou um pai realizado e um marido apaixonado. Você não me salvou. Você me ensinou a viver novamente. Carol enxugou as lágrimas antes de falar. Roberto, quando entrei na sua vida, pensei que estava apenas ajudando uma criança a encontrar sua voz. Não sabia que também estava encontrando minha própria família. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Miguel gritou, finalmente, tão alto que todos explodiram em gargalhadas. A festa foi exatamente como Carol havia sonhado. Música suave, luzes de jardim, uma mesa longa onde todos cabiam e o bolo mais delicioso que Miguel já havia provado. Mãe, Miguel disse para Carol durante a dança, agora é oficial? Agora é oficial, Carol confirmou, girando com ele no gramado. Theo documentou cada momento com a paixão de quem entendia que estava registrando história.
Suas fotografias daquele dia se tornariam as mais preciosas da família. 6 meses depois do casamento, Carol fez uma descoberta que mudaria suas vidas mais uma vez. Ela estava na cozinha preparando o café da manhã quando uma onda de enjoo a pegou de surpresa. "Tudo bem?" Roberto perguntou, notando sua palidez. Acho que preciso ir ao médico." Roberto cancelou todas as reuniões do dia para acompanhá-la. No consultório, o médico confirmou o que Carol já suspeitava. "Parabéns, vocês estão esperando gêmeos." Roberto ficou mudo por um momento. Carol começou a rir e chorar ao mesmo tempo. "Gêmeos." Roberto finalmente conseguiu falar. "Um menino e uma menina." O médico sorriu. "Pelo ultrassom estão se desenvolvendo perfeitamente." No carro, voltando para casa, Roberto segurou a mão de Carol. "Como vai ser com 4 filhos?" "Vai ser caótico." Carol riu. "Vai ser maravilhoso." Quando contaram para Miguel e Theo, as reações foram preciosas. Miguel pulou no sofá gritando, "Vou ser irmão mais velho." Theo ficou quieto por um momento, processando a informação com sua maneira meticulosa. "Vou poder fotografar eles crescendo," ele disse finalmente. "Desde bebês." "Claro que vai," Carol disse, abraçando-o. "E vou ensinar eles a desenhar casas," Miguel adicionou. "Como você me ensinou." A gravidez de Carol foi tranquila, cercada de cuidados de toda a família. Roberto contratou a melhor obstetra de São Paulo, mas quem realmente cuidava dela eram Miguel e Theo, que se revezavam trazendo água, ajustando almofadas e lendo histórias para a barriga dela. "Eles já sabem que são amados," Carol dizia, sentindo os bebês se mexerem quando ouviam as vozes dos irmãos mais velhos. Ana Beatriz e Rafael nasceram numa manhã de dezembro, com 2 semanas de antecedência, mas perfeitamente saudáveis. Ana tinha os olhos escuros de Carol e o queixo determinado de Roberto. Rafael tinha cabelos claros e uma expressão serena que lembrava Miguel bebê. Miguel se apaixonou pelos irmãos imediatamente. "Posso segurá-los?" Foi sua primeira pergunta. "Claro," Carol disse, posicionando Ana Beatriz nos braços do irmão mais velho. "Mas cuidado com a cabecinha." Miguel segurou a irmã com tanto cuidado que Roberto e Carol se entreolharam, emocionados. Theo, inicialmente intimidado pelos bebês, logo encontrou sua maneira de interagir. Fotografava cada expressão, cada movimento, criando um diário visual dos primeiros meses dos gêmeos. "Eles mudam todo dia," ele explicava para Roberto. "Preciso documentar tudo." A casa em Alphaville se transformou completamente. Onde antes havia silêncio, agora ecoavam risadas, choros de bebê, conversas animadas e o som constante de vida acontecendo. Roberto, que antes trabalhava 12 horas por dia, agora saía do escritório às 5 para ajudar com o banho dos bebês e o jantar em família. Suas prioridades haviam mudado de forma irreversível. "Não sente falta?" Carol perguntou uma noite, depois que todas as crianças estavam dormindo. "De quê?" "Da vida de antes. Dos negócios, das viagens, da liberdade." Roberto a puxou para mais perto na cama. "Carol, eu tive sucesso profissional, dinheiro, reconhecimento. Mas nunca tive o que tenho agora." "O que você tem agora?" "Propósito real. Amor verdadeiro. Uma família que me escolheu tanto quanto eu escolhi vocês." Quando os gêmeos completaram 6 meses, a família decidiu fazer uma visita especial à Página Virada. Era a primeira vez que Carol voltava à livraria desde que se casara. O dono, Sr. Alberto, os recebeu com lágrimas nos olhos. "Minha Carol, e olha só que família linda!" Miguel correu para seu antigo cantinho das almofadas, que continuava exatamente como havia deixado. "Olha, Ana e Rafa, foi aqui que conheci a mamãe." Carol se sentou no chão com os bebês no colo, enquanto Miguel contava a história do livro das casas para os irmãos pequenos. "Era uma vez uma casa que parecia vazia," Miguel começou, sua voz clara e confiante. "Mas, na verdade, ela só estava esperando as pessoas certas chegarem." Roberto observava a cena com um sorriso no rosto. Theo, é claro, fotografava tudo. "Esta foto vai ser especial," Theo disse para Roberto. "É onde tudo começou." Naquela tarde,
Carol organizou uma sessão de contação de histórias para as crianças presentes na livraria. Sentada no mesmo cantinho onde havia conhecido Miguel, com Ana Beatriz no colo e Rafael nos braços de Roberto, ela contou a história de uma família que se encontrou através dos livros. "E viveram felizes para sempre?" perguntou uma menina de cabelos cacheados. "Viveram felizes para sempre", Carol confirmou, olhando para Roberto. 2 anos depois, Theo organizava sua primeira exposição individual numa galeria conceituada de São Paulo. O tema era Famílias Especiais, um projeto fotográfico que documentava diferentes configurações familiares, todas unidas pelo amor incondicional. A série mais tocante da exposição era Do Silêncio à Voz, que contava a história de Miguel através de fotografias. Começava com uma foto dele aos 7 anos, sozinho no cantinho da livraria, e terminava com uma imagem atual. Miguel, agora com 10 anos, lendo uma história para Ana Beatriz e Rafael no mesmo cantinho. "Esta exposição", escreveu um crítico renomado, "mostra como a arte pode capturar não apenas imagens, mas transformações profundas do espírito humano." Miguel estava orgulhosíssimo do irmão. Na abertura da exposição, ele guiava os visitantes pelas fotografias, explicando cada uma com o entusiasmo de um pequeno curador. "Esta aqui é quando eu ainda não falava", ele dizia sem constrangimento. "E esta é quando conheci minha mãe Carol. E esta é nossa família completa." Carol e Roberto observavam de longe, admirados com a maturidade e confiança do filho mais velho. "Lembra quando você achava que ele nunca mais falaria?" Carol murmurou. "Parece outra vida", Roberto respondeu. "Na verdade, era outra vida. Esta é a nossa vida real." Naquela noite, em casa, depois que todas as crianças estavam dormindo, Roberto e Carol se sentaram na varanda com uma taça de vinho, como faziam sempre que precisavam conversar sobre algo importante. "Carol", Roberto disse, "você se lembra da primeira vez que nos sentamos aqui? Quando você me disse que estava se apaixonando por mim. E você disse que também estava apaixonada por mim." Carol sorriu. "Foi nesta mesma cadeira. Sabe o que eu pensava naquela noite? O quê? Que talvez, só talvez, eu conseguisse ser feliz de novo. Nunca imaginei que seria mais feliz do que já havia sido antes." Carol se levantou e se sentou no colo dele. "Eu também. Quando os meus pais morreram, pensei que minha vida seria apenas sobre cuidar do Theo e sobreviver. Nunca pensei que encontraria um amor assim. Um amor assim como? Que inclui tudo. Que abraça nossas feridas e as transforma em força. Que faz uma família de pessoas que se encontraram por acaso." Roberto a beijou suavemente. "Não foi por acaso, Carol. Foi destino. Você acredita em destino?" "Acredito que Miguel ficou sem falar por 3 anos para que, no momento certo, encontrasse a pessoa que o ensinaria a viver novamente, e para que eu encontrasse você. 5 anos se passaram desde aquela primeira tarde na página virada." Miguel, agora com 13 anos, era um adolescente confiante e popular na escola, conhecido por sua gentileza com crianças menores e sua habilidade para resolver conflitos entre amigos. Theo, aos 23, havia se tornado um fotógrafo respeitado, com exposições regulares e um livro publicado sobre famílias brasileiras contemporâneas. Ainda morava com eles, não por dependência, mas por escolha. "Por que eu sairia da melhor família do mundo?" ele dizia quando alguém perguntava sobre independência. Ana Beatriz e Rafael, com 5 anos, eram crianças alegres e tagarelas que enchiam a casa com energia e criatividade. Ana havia herdado o amor de Carol pelos livros e já sabia ler sozinha. Rafael tinha o olho artístico de Theo e passava horas desenhando e pintando. Carol havia se formado em psicologia e aberto um consultório especializado em terapia familiar, com foco em famílias não tradicionais. Seu trabalho era extensamente reconhecido, e ela frequentemente dava palestras sobre resiliência e amor incondicional. Roberto, aos 52 anos, havia encontrado o equilíbrio perfeito entre sucesso profissional e realização pessoal. A Santos Incorporadora continuava próspera, mas agora ele trabalhava apenas 3 dias por semana, dedicando o resto do tempo à família.
Numa tarde de domingo, a família toda estava reunida no jardim. Miguel ajudava Rafael a empinar uma pipa, enquanto Ana Beatriz mostrava para Carol um livro que havia escrito sobre a família. Theo fotografava tudo e Roberto preparava um churrasco. Papai! Ana Beatriz correu até Roberto. A minha história da família está pronta. Conta para mim. Era uma vez um menino triste que não conseguia falar. Ela começou com a seriedade dos 5 anos. Aí ele encontrou uma moça muito legal numa livraria e ela ensinou ele a falar de novo. Aí eles viraram uma família gigante e viveram felizes para sempre. Roberto se ajoelhou para ficar na altura da filha. E como termina a história? Não termina, Ana Beatriz disse com convicção. Famílias felizes não têm fim. Naquela noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Roberto entrou no escritório e abriu o laptop. Por impulso, digitou no Google: Santos Incorporadora CEO, história inspiradora. Apareceram dezenas de matérias sobre sua empresa, seus sucessos, seus empreendimentos, mas nada sobre a verdadeira história de sua vida. Então digitou: Homem encontra família através livro infantil. Nada. Roberto sorriu e fechou o laptop. Algumas histórias não precisavam estar na internet para serem verdadeiras. Algumas histórias viviam apenas nos corações das pessoas que as viveram. Subiu para o quarto onde Carol já estava dormindo, os cabelos espalhados no travesseiro, um livro aberto ao lado da cama. Roberto a observou por um momento, ainda impressionado com o fato de que aquela mulher extraordinária havia escolhido construir uma vida com ele. Deitou-se ao lado dela, e Carol se aconchegou naturalmente em seus braços, mesmo dormindo. Obrigado, Roberto sussurrou no escuro. Pelo quê? Carol murmurou, meio acordada. Por ter devolvido meu filho. Por ter me ensinado o que é uma família de verdade. Por ter me ensinado que o amor multiplica, em vez de dividir. Carol sorriu sem abrir os olhos. Obrigado a você por ter deixado uma menina de Perdizes entrar na sua vida de Alphaville. Para sempre? Para sempre. E lá fora, na mesma árvore onde Miguel costumava brincar com a mãe biológica, uma coruja cantou suavemente na noite estrelada de São Paulo, como se celebrasse uma família que havia encontrado seu caminho de volta para casa. Não para uma casa de tijolos e cimento, mas para uma casa feita de amor, paciência e segundas chances. Porque às vezes, as melhores histórias começam com uma única palavra sussurrada por uma criança ferida e terminam com uma sinfonia de vozes que se encontraram para nunca mais se separar.